Olha que louca essa reportagem. O Ibovespa teve mais pregões de queda do que de alta em 2024. A gente vai entender o que aconteceu aqui e eu ainda vou te explicar tecnicamente, né? 3 motivos pelos quais a Bolsa de Valores cai. O que fez a Bolsa cair tanto no último ano? Sem entrar no mérito de política, de economia, vou te explicar tecnicamente uma análise fria, sem falar nada de política nesse vídeo aqui, né? Mas basicamente essa notícia fala de um levantamento da consultoria Elos Aita, que mostra que é a primeira vez que há mais pregões negativos do que positivos desde 2015. Vocês lembram o que aconteceu em 2015, mas não vou entrar em política nesse vídeo aqui. Basicamente, dos 250 dias de negociação de Bolsa de Valores no ano, foram 127 quedas, representa 50,8%, né? Então o Ibovespa caiu ali 10% no acumulado do ano, é um cenário de alta volatilidade, desafios estruturais no mercado financeiro brasileiro, mas a gente vai entender aqui então, além de ver aqui essas ações que mais caíram, né? A gente tem várias ações do Ibovespa, Small Caps, IDIV, BRX, com mais de 55% dos pregões negativos. Aqui, Localiza caiu em 60% dos pregões praticamente, 59,20%. O máximo de retorno em um dia foi 9% de alta, o pior pregão foi 16% de queda, quase 19%, com acumulado em 47%. Só que a gente teve aqui, ó, ações caindo 86%, ações caindo 80%, 74%. Realmente não foi um ano bem interessante para a Bolsa aqui no Brasil, né? Então a gente consegue ver aqui a variação do Ibovespa, saiu ali de cerca de 134, quase 135 para 120.000 pontos. Mas vamos lá, né? O que explica esse cenário de queda da Bolsa? O que faz a Bolsa movimentar muito? Sem entrar em política, eu já fiz vários vídeos de política, tem aqui no canal se você quiser dar uma olhada. Basicamente, o primeiro motivo que eu vejo é a renda fixa pagando muito bem, né? Então a gente estava um tempo atrás com a Selic lá embaixo, a Selic foi subindo, chegou ali, no momento que eu gravo esse vídeo, em 12,25%, na última reunião estava 11,25%, né? A última reunião do Copom. Então tá 12,25%, deve subir para 13,25%, para 14,25% nas próximas 2 reuniões. Com a renda fixa pagando um rendimento tão atrativo assim, livre de risco, digamos, né? Você tem lá um CDB pagando 110, 115, 120% do CDI, que vai render ainda mais do que esses 14, chegando ali em 15, 16% de rentabilidade no curto prazo. Por que eu vou correr risco na Bolsa de Valores, sendo que eu posso ganhar 16% na renda fixa? Então, o que começa a acontecer aqui é fácil, né? Os investidores brasileiros começam a migrar os investimentos de renda fixa para renda variável e com essa migração tem uma oferta muito grande de ações para poder ter dinheiro para comprar renda fixa. Quando tem mais pessoas interessadas em vender do que comprar, a bolsa tende a cair. E é justamente, por exemplo, nessas horas que começam a abrir maiores oportunidades, né? Quando a bolsa cai muito, é hora de comprar e não de vender. Então você tem que fazer um movimento contracíclico e contra a manada. Quando tá todo mundo vendendo, você tem que comprar. Na hora que tá todo mundo querendo comprar, no auge ali, igual o Bitcoin batendo na máxima, talvez seja a hora de reduzir um pouco a posição. Então, você tem que aproveitar esses movimentos ali muito fortes da Bolsa de Valores, quando tem muita gente migrando ou da renda fixa para a Bolsa ou da Bolsa para renda fixa, para justamente aproveitar esses movimentos. Então, por oferta e demanda, os preços das ações tendem a subir e cair, dependendo se tem mais oferta ou se tem mais demanda. Da mesma forma que a gente está falando aqui das pessoas no Brasil tirando dinheiro da Bolsa, outro grande player do mercado que está tirando dinheiro da Bolsa e tirou bastante no último ano, muito em função de tudo que aconteceu na economia, na política aqui do Brasil, foram os investidores institucionais estrangeiros, que são aqueles que movimentam as maiores quantias, né, os maiores volumes de dinheiro na Bolsa de Valores. Só que eles não tiram o dinheiro da Bolsa muitas vezes para comprar renda fixa. Eles tiram o dinheiro do Brasil. Por isso que o dólar sobe, né? Então eles vendem as ações que eles têm, a bolsa cai. E eles pegam esses reais e eles precisam mandar para fora. Querem comprar dólar para proteger o dinheiro deles. Então a bolsa cai com esse fluxo de venda muito forte dos institucionais estrangeiros. Eles pegam os reais, compram dólar. Oferta de real aumenta, demanda de dólar aumenta. Então, o preço do dólar sobe. Por isso que a gente viu o dólar saindo de 4,90 lá no início do ano para 6,30 chegando no final do ano, porque tinha muito movimento de estrangeiro levando dinheiro para fora do Brasil. O terceiro motivo que explica muito essa queda das ações, né, é a questão do valuation das empresas, que é muito impactado também com todo o cenário que a gente está vivendo, tanto de alta das taxas de juros, quanto também de crise como um todo econômica no país. Eu vou te explicar numa fórmula, matematicamente, do porquê que isso
acontece também, né? É um pouco técnico, se você ficar um pouco perdido, assiste de novo aí, mas é muito importante você entender o que está acontecendo. Basicamente, a gente tem a fórmula do valuation, que é, você vai calcular o preço justo de uma ação, que a gente vai chamar aqui de P, é igual à soma de todos os fluxos de caixa que aquela empresa gera. Então, você compra um ativo esperando retorno ao longo do tempo, certo? Ou seja, quanto mais retorno aquele ativo gerar, quanto mais fluxo de caixa aquele ativo gerar, mais ele vale. Por isso que quando as empresas estão crescendo, receita, lucro, fluxo de caixa, elas valorizam na bolsa. Por quê? O valor intrínseco das empresas aumenta. Então, se a empresa vale mais, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro pela mesma ação. Então, matematicamente, qual que é a fórmula? Vai ser o somatório dos fluxos de caixa daquela empresa, só que o dinheiro tem valor no tempo, né? R$1.000 hoje é diferente de R$1.000 ano que vem, que é diferente de R$1.000 daqui a 10 anos. É só você pensar, poxa, R$1 milhão lá em 2000 era muito dinheiro. R$1 milhão hoje ainda é muita grana, mas não é tanto quanto era lá atrás em 2000. Então você precisa fazer esse ajuste do custo do dinheiro do tempo. E a gente faz isso basicamente trazendo cada um dos fluxos de caixa a valor presente, então a gente desconta por mais uma taxa de juros aqui. E essa taxa de juros é o que a gente chama de custo médio ponderado de capital. Basicamente qual que é o custo de capital da empresa, ponderado pelas fontes de financiamento que ela tem, né? Ela pode pegar dinheiro com o banco, pode pegar dinheiro com sócios. Só que, num cenário que a Selic sobe, o banco vai repassar esse custo de juros para a empresa, né? Então, se o banco está pagando o CDI ali num CDB de 100% do CDI, o CDI sobe, fica mais caro para o banco pegar dinheiro emprestado. Então, na hora que ele vai repassar esse empréstimo para as empresas, ele vai cobrar uma taxa mais alta também. Ou seja, quando a Selic sobe, fica mais caro o custo dos juros da empresa. Da mesma forma, igual eu comentei, os investidores, eles começam a exigir um retorno maior para investir na bolsa. Por quê? Se eu tenho 16% aqui, por exemplo, na renda fixa, por que eu vou correr risco na bolsa? Eu preciso de pelo menos 20%. Então, a empresa precisa entregar um retorno de 20% para os sócios para valer a pena ali aquele investimento, dependendo do risco daquele negócio. Pode ser maior, pode ser menor, consequentemente o retorno esperado vai ser maior ou menor. Até aqui tranquilo? Pois bem, então o que a gente tem nessa fórmula aqui é o seguinte: quando o custo médio ponderado de capital da empresa aumenta porque as fontes de financiamento estão exigindo mais retorno, o custo da empresa está aumentando, então esse I aqui vai ficando cada vez maior. Então, na hora que a gente vai trazendo o fluxo de caixa a valor presente, né, que a gente tem a linha do tempo aqui. Então, os fluxos de caixa que a empresa vai gerar estão aqui. Vários fluxos de caixa ali ao longo do tempo. Só que a gente tem que considerar e somar esse somatório aqui, todos eles na data zero. Então, para a gente considerar isso aqui na data zero, a gente tem que trazer o primeiro para a data zero. Então, a gente vai pegar 1 mais o I elevado a 1. O 2, a gente vai ter que pegar o fluxo de caixa 2 e trazer a valor presente elevado a 2 anos. O 3 a 3 anos e por aí vai. Então, cada um dos fluxos de caixa a gente vai elevar ao seu respectivo N, que é o prazo que falta até chegar naquele fluxo de caixa. Então, basicamente, o cenário econômico que está acontecendo afeta o valuation das empresas de duas formas, matematicamente e academicamente falando de finanças, né? Primeiro, o fluxo de caixa da empresa tende a ser menor, porque em um cenário de crise, as empresas vendem menos, a inflação destrói o poder de compra da população, as pessoas compram menos e por aí vai. Então o fluxo de caixa esperado vai ser pior porque o desempenho operacional das empresas vai ser menor. Só que ao mesmo tempo que esse fluxo de caixa cai, e isso faz o preço cair aqui também, a gente tem um cenário que o custo médio ponderado de capital aumenta. Então se o custo médio ponderado de capital aumenta, o preço também cai aqui. Ou seja, o preço justo, o valor intrínseco de cada ação cai. E se o preço cai, as pessoas estão dispostas a vender aquelas ações que elas têm, ou então elas não estão dispostas a comprar pelo preço que elas estavam antes. Logo, vai ter esse movimento de migração também de ações para renda fixa, e isso faz a bolsa de valores cair como um todo, né? Todas as ações têm o seu preço sendo corrigido para perto do valor justo daquele determinado momento. Pois é, né? Quando a gente vê esse cenário acontecendo aqui, essa fórmula que muitas vezes você nem sabia que existia, você começa a descobrir que investir parece ser muito mais complexo do que realmente é, e faz sentido você ter um acompanhamento profissional de alguém que realmente estudou, passou em certificações da Anbima, da CVM, para de fato prestar um serviço, por exemplo, de consultoria. Então, ao invés de você ficar
totalmente perdido, sem entender o que você faz, poxa, minhas ações estão caindo, o cenário não tá interessante daqui para frente, o que eu faço aqui, né? O que eu faço com os meus investimentos? Eu migro para renda fixa, eu continuo assumindo esse prejuízo aqui, tudo isso a gente te ajuda aqui na Stocks, te dá um norte, te faz todo o planejamento financeiro, sucessório, de aposentadoria, tributário, para você de fato conseguir chegar nos seus objetivos. E aí a gente junta uma estratégia de carteira de investimentos a todos esses planejamentos aqui. Se você quiser bater um papo com a gente, entender um pouquinho melhor sobre como que funciona esse trabalho de consultoria, né? A gente vai pegar todas as informações, coletar esses dados seus para montar esse planejamento personalizado para você e te apresentar essa proposta de alocação, né? Como que você poderia montar os seus investimentos. E aí você gostando, você fecha uma parceria de consultoria com a gente e a gente começa a acompanhar a sua carteira ao longo do tempo para garantir que os seus investimentos vão sempre estar ali no rumo de acordo com os seus objetivos, 100% individualizado e personalizado para você. Preencha o primeiro link aqui no formulário da descrição que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, a gente marca esse bate-papo e te explica todos os detalhes também, beleza? Tamo junto e até a próxima.